Bem-vindos a mais um culto. Espero que possam louvar connosco, não apenas ver, não apenas ouvir, mas que vocês possam se envolver e cantar, porque Deus é maravilhoso e Deus merece o nosso louvor. Então que tu possas ir em casa com a tua família ou até sozinho, não te esqueças de te envolver, porque Deus espera por ti. Esta cidade e para
Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz que vocês têm deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao vosso Pai que está no céu. Este texto que nós acabamos de ler faz parte do Sermão do Monte. Neste sermão, Jesus está a trazer alguns princípios, algumas normas que devem reger a nossa vida cristã. E podemos considerar este discurso, o Sermão do Monte, como uma espécie de resumo dos ensinamentos de Jesus. Temos as famosas bem-aventuranças no início do Sermão do Monte e depois Jesus faz estas duas declarações importantes acerca da função dos seus discípulos. Por outras palavras, Jesus está a dizer: aqueles que me querem seguir, aqueles que desejam ser os meus seguidores, eles têm que ser obrigatoriamente a luz e o sal desta terra. Então Jesus está a destacar a importância do nosso testemunho, da nossa ação como cristãos. Então a primeira metáfora, o sermos o sal da terra. O versículo 13 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, poderá novamente salgar? Já não presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa. A primeira metáfora, o sermos comparados ao sal. Uma das principais qualidades do sal é que ele consegue conservar e preservar os alimentos. Eu tenho uma vaga memória de quando eu era criança, os meus pais terem lá em casa uma arca cheia de sal, uma arca de madeira. E isto porquê? Porque eles ainda não tinham uma arca congeladora para poderem colocar a carne. Então esta arca cheia de sal, ela permitia que pudéssemos fazer a matança do porco, desmanchar todas as peças do porco e colocar lá a carne para ser conservada e íamos tirando à medida que íamos comendo. Então o sal tem esta qualidade de preservar os alimentos. Na época em que Jesus está a usar esta metáfora, os judeus também usavam o sal com este propósito de conservar os alimentos. Não é? Na época de Jesus também ainda não existiam as arcas frigoríficas, muito menos a eletricidade. Então Jesus compara a função dos seus discípulos com este elemento, o sal. E facilmente os ouvintes de Jesus perceberam onde é que Jesus queria chegar. Nós, como seus seguidores, nós temos de ser aqueles que conservam, nós temos que ser aqueles que protegem a humanidade contra a maldade, contra a corrupção. E como igreja, e individualmente, nós temos que ser estes agentes, nós temos que cumprir esta missão de combater a maldade, de combater a corrupção moral, a corrupção ética e espiritual da nossa sociedade. Nós temos a tarefa de preservar os valores cristãos. Há aqui outra ideia associada ao sal. O sal também tem a tarefa de temperar. Os irmãos em casa certamente usam o sal para poderem retirar o melhor sabor dos alimentos que cozinham. Eu lembro-me que quando a minha esposa preparou a primeira refeição para nós, foi arroz, e ela perguntou se estava bom de tempero, e estava espetacular. Mas já aconteceu ela esquecer-se de meter o sal no arroz. E certamente os irmãos também já passaram pela experiência de comerem alimentos que não estavam no ponto, não estavam bem temperados. Porque cada alimento tem o seu tempero. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos a missão de fazer sobressair o melhor dos outros. Fomos chamados para investir em vidas. Fomos chamados para potenciar o bem que existe em cada ser criado pelo nosso Deus. Esta é a nossa função como sal. Jesus deixa este alerta de que
as propriedades do sal, elas não podem ser recuperadas, elas não podem ser restauradas. Uma vez perdidas essas propriedades, elas ficam perdidas para sempre e o sal não serve para mais nada, a não ser para ser lançado para o chão. É tal como fazem quando existe neve na estrada, lançam o sal para poder derreter a neve e depois esse sal é pisado. E Jesus está a dizer que quando nós não cumprimos a nossa missão como sal, nós podemos acabar por ser jogados para o chão, lançados fora e pisados pelos outros. Então, nós precisamos de manter as nossas qualidades enquanto sal. E o que é que significa ou como corremos o risco ou o perigo de perder estas qualidades, estas propriedades e tornarmos-nos insípidos? Nós deixamos de salgar, nós deixamos de ser o sal desta terra. Em primeiro lugar, quando nós deixamos de pregar o Evangelho. Se nós não estamos a pregar o verdadeiro Evangelho, nós estamos-nos a tornar insípidos. Em segundo lugar, nós deixamos de salgar quando pregamos uma coisa e fazemos outra. Quando nós vivemos o olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Isso é nós nos tornarmos insípidos. E em terceiro, nós deixamos de ser o sal da terra quando nós pregamos a nós mesmos e não a Cristo. Ser sal insípido é nós sermos absorvidos por uma religiosidade adúltera, tal como foram muitos dos fariseus da época de Jesus. Então, resumindo, se tu és um discípulo de Jesus e não tens sido usado para conservar e ajudar aqueles que estão à tua volta a não serem envolvidos pela corrupção, a não serem envolvidos pela maldade, se tu não tens cumprido essa tarefa na vida daqueles que estão à tua volta, então tu não tens sido sal, este sal de que Jesus está a falar, e tu tens falhado na tua função, na tua missão. Se tu não estás a trazer tempero à vida dos outros, se tu não estás a conseguir sobressair o melhor daqueles que estão à tua volta, então uma vez mais tu estás a falhar na tua função de ser sal. Nas palavras de Jesus só há estas duas possibilidades. Ou tu és sal da terra, ou tu és sal insípido. Então fica a pergunta, que tipo de sal és tu? De que forma é que tu tens sido sal na vida daqueles que estão à tua volta? Segunda metáfora, sermos a luz do mundo. Versículo 14 ao versículo 16. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de um monte não se pode esconder. Também não se acende um candeeiro para o pôr debaixo da caixa. Pelo contrário, põe-se, mas é num lugar em que alumie bem a todos os que estiverem em casa. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. A luz é uma metáfora que é muitas vezes usada na Bíblia. O Evangelho de João começa com esta expressão de que Jesus veio ao mundo para iluminar todos os homens, para ser a luz de todos os homens. O próprio Jesus ele faz esta declaração, eu sou a luz do mundo, em João capítulo 8, versículo 12. Jesus afirma ser aquele que tem o poder para dissipar as trevas provocadas pelo nosso medo, pelo nosso desespero, pelas nossas escolhas erradas, pelo nosso pecado. Jesus tem o poder de tirar essas trevas de dentro de ti. E Jesus afirma ser o único que pode iluminar e mostrar o caminho de volta para nós termos um relacionamento com Deus. E Jesus ele não apenas é essa luz que ilumina o caminho, mas Jesus afirmou ser Ele mesmo o caminho que nos leva a Deus. Ainda em João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus explica esta verdade. Jesus diz, quem me segue, se tu segues Jesus, Ele diz, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós somos seguidores de Cristo,
não pode haver trevas em nós, mas a sua luz, ela segue-nos. Então, como seguidores de Jesus, nós não apenas vemos a luz, mas a sua luz está em nós e faz de nós luz para os outros. Ou seja, nós acabamos por refletir a luz de Cristo. Significa que, como cristãos, nós temos necessariamente de refletir a sua luz. Então é muito simples o ensino que Jesus está a trazer através desta metáfora. Por outras palavras, se tu és um seguidor de Jesus, tu tens a obrigação de, por meio do teu exemplo, por meio do teu comportamento, por meio da tua maneira de viver, do teu falar, através da tua fé, tu tens a obrigação de que outros, aqueles que estão à tua volta, possam conseguir ver o caminho que leva à salvação. Lembro-me da primeira vez que eu preguei. Eu era um jovem, tinha 16 ou 17 anos. Foi em julho ou agosto, lembro-me que estava tanto calor na casa de oração e eu estava tão nervoso que as minhas costas pareciam uma fonte. E recordo que o tema da minha pregação estava relacionado com isto. Estava relacionado com o sermos comparados, enquanto igreja, à Lua. A Lua, ela recebe os raios solares e ao receber esses raios solares ela reflete essa luz para o mundo. Então, de alguma forma, Cristo pode ser comparado ao nosso Sol. Ele tem a luz própria, Ele é a luz verdadeira. E nós, como igreja, nós somos a lua que reflete a luz de Cristo para o mundo. Então, tu precisas de refletir a luz de Cristo, tu precisas de fazer a diferença na vida daqueles que estão à tua volta, dissipando as trevas. E se isso não está a acontecer através da tua vida, então algo está mal no teu cristianismo. O cristianismo é exigente, sim. O cristianismo exige que tu possas refletir a luz de Cristo para o mundo. Mas há outra ideia que Cristo apresenta aqui neste texto. É verdade que nós precisamos ser a luz de Cristo. E é fácil nós sermos a luz de Cristo quando estamos na igreja ou quando estamos rodeados de outras pessoas que têm a mesma fé que nós. Mas Jesus, ele diz que nós temos que ser luz no meio da escuridão. E ele faz esta comparação. Ele diz: não se acende um candeeiro para pôr debaixo da caixa. Pelo contrário, põe-se, mas é num lugar em que ilumine bem a todos os que estiverem em casa. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. A luz que nós recebemos por termos um relacionamento com Cristo deve brilhar diante dos homens. Não há espaço no cristianismo para que a nossa fé ela seja apenas uma experiência pessoal. O que é que eu quero dizer com isto? É que é verdade que o aceitarmos Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador é algo pessoal, é algo que tem a ver com o nosso íntimo, é uma decisão pessoal que nós precisamos de tomar. Mas depois, quando nós tomamos essa decisão, o facto de nós vivermos uma intimidade com Cristo, isso tem que ser refletido na nossa forma de viver e isso tem que contagiar aqueles que estão à nossa volta. Isso tem que marcar a diferença naqueles que nos rodeiam. Portanto, ainda que a fé cristã seja uma decisão pessoal, essa decisão que eu tomo, ela tem que ter repercussões na vida dos outros. E Jesus usa esta ilustração. Nós não podemos esconder uma povoação que é construída sobre uma montanha. E Jesus está a dizer que nós, como alguém que reflete a sua luz, nós não podemos nos esconder. Nós temos que estar nas trevas para dissipar essas trevas. Então Jesus também diz que não faz sentido alguém acender um candeeiro e deixar escondido debaixo da cama. Bem, nós não temos os nossos candeeiros debaixo da nossa cama, mas temos na mesinha cabeceira. Para quê? Para que possa iluminar o nosso quarto quando nós precisamos
de nos levantar de noite, por exemplo. Então, a nossa função como cristãos é refletir a luz de Cristo e fazer brilhar essa luz diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras. E neste ponto há uma outra verdade que é fundamental. O mostrar-nos as nossas obras não tem a ver com o receber honra para nós mesmos. Mas Jesus deixa claro que os outros precisam de ver as nossas boas obras para que o nosso Deus ele seja glorificado, o nosso Deus ele seja honrado. É interessante que quando Jesus ele faz estas duas declarações acerca da nossa função como seus seguidores, ele também fala acerca da nossa posição, da nossa relação para com o mundo. Não sei se os irmãos se recordam, mas quando Jesus ele ora ao Pai em João no capítulo 17, Jesus ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, nós precisamos necessariamente estar no mundo. O propósito de Cristo é que nós não possamos viver alienados do nosso mundo, mas que nós possamos marcar a diferença. Como sal, nunca nos podemos conformar com o padrão deste mundo. Como luz, nós devemos dissipar as trevas que existem nele. Jesus indica que, como cristãos, nós precisamos ter uma relação com o mundo. O sal é útil no meio do alimento. A luz deve brilhar no meio da escuridão. Repara, não há propósito do sal dentro do saleiro. Não há propósito numa vela acesa enquanto é dia. E Jesus deixa a cada um de nós esta responsabilidade de vivermos um cristianismo autêntico, de vivermos realmente uma vida cristã. O mundo olha para nós na esperança de que as nossas palavras, a nossa pregação, elas possam ser expressas, possam ser manifestas através das nossas ações. Então, ser sal, ser a luz do mundo.
tu és e enche-me com teu ser e guia-me num amor que mude o mundo. Vou erguer minha vida em teu amor, que sempre me sustenta e confiarei somente em ti. Não vou ceder ao medo, vou erguer minha vida em teu amor, que sempre me sustenta e confiarei somente em ti. Não vou ceder ao medo. Santo, és inigualável, és incomparável. Abre meu olhar em glória, mostra-me quem tu és e enche-me com teu ser e guia-me num amor que mude o mundo. Santo, és inigualável, és incomparável. Abre o meu olhar em glória, mostra-me quem tu és e enche-me com teu ser e guia-me num amor que mude o mundo. Santo, és inigualável, és incomparável. Abre o meu olhar em glória, mostra-me quem tu és e enche-me com teu ser e guia-me num amor que mude o mundo. Obrigada por terem estado connosco, esperamos que tenham sido abençoados e que tenham desfrutado deste tempo em família e com Deus. Se quiserem aceder a mais conteúdos, podem ver as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook, também o nosso canal do YouTube. E se quiserem conhecer-nos melhor, podem aceder ao nosso site, adsor.com. Se tens sido abençoado pelas nossas partilhas, pelos nossos vídeos, desafiamos-te a poderes contribuir por transferência bancária para que possamos continuar a abençoar-te e a chegar a outros. Deus vos abençoe e um domingo incrível.